Olá, nesse vídeo eu vou falar sobre reputação digital e como gerir tudo que os outros falam sobre a gente, sobre os nossos negócios, sobre os nossos clientes no online. Eu sou a Ariane Feijó, criadora da metodologia Inbound PR, e esse é o canal dos profissionais que querem gerar inovação e muito mais resultados de negócio norteados pelos valores das relações públicas e, claro, do Inbound PR. Hoje eu vou te contar algumas dicas de como eu oriento as organizações na construção de reputação digital com o Inbound PR real, dia a dia, tudo que acontece mesmo. Se tu tá chegando pela primeira vez no conceito de reputação digital, eu recomendo que tu assista o primeiro vídeo sobre o assunto que eu publiquei aqui, que introduz também algumas, e na verdade várias dicas de um dos pilares da reputação digital que cruza relações públicas com tecnologia, que é o SEO, Search Engine Optimization. Segue o link aí. Reputação digital é a forma como as ferramentas de busca da internet identificam, apresentam e associam a nossa empresa e as nossas expressões de marca. E aí entra nome, atributos, informações de branding, produtos, serviços, não é? A forma como tudo isso é apresentado na internet. Parece complexo, mas a parte boa, o que eu vou mencionar aqui muito, é que reputação é sempre grátis. No media. A reputação só precisa ser paga e caro muitas vezes se tu não cuidar direitinho dela e não fizer a parte da estratégia do negócio, que constrói reputação, ser focada nela desde o princípio do trabalho. Então, por onde que a gente começa? De uma forma ampla, reputação é o que as pessoas falam ou percebem sobre nós, marcas, produtos, serviços, pessoas, empresas. Ter uma boa reputação significa ter o reconhecimento pela habilidade de entregar tua proposta de marca e o teu propósito. Para isso acontecer, é um cruzamento de diversas expertises e áreas de conhecimento, que vão do branding, da marca, enfim, da definição mais primordial da marca, até o controle financeiro do negócio, porque tudo isso gera reputação. Tecnicamente, o Relações Públicas, ou RP, é o profissional mais habilitado tecnicamente para estudar, aprofundar e proteger a reputação organizacional. Só que, como eu vou contar a seguir, a responsabilidade de construir a reputação é muito mais ampla do que simplesmente do RP. Não dá para colocar toda a responsabilidade em cima do RP porque é muito maior do que isso. Existem várias variáveis, diversas variáveis, para ficar de olho quando o assunto é reputação. O mais básico, se a gente for olhar, a qualidade de produtos e serviços. Depois, a habilidade de promover inovação real e não apenas falar que inova ou trazer alguns incrementos inovadores para o negócio. A qualidade do ambiente de trabalho, a maneira como as pessoas se relacionam, e o cuidado que as empresas, que as organizações têm nas interações com as pessoas é um dos pontos que mais gera problema de reputação. Então a gente tem que estar de olho nessas interações. Um outro ponto relevante, comportamento ético, transparência e justiça que se pratica na empresa são pilares fundamentais também para a percepção da boa reputação, isso tanto dentro quanto fora da empresa. Além disso, o desempenho comercial e institucional, e mais até do que o desempenho, a percepção do desempenho, como a gente mostra esse desempenho para os stakeholders, pode contribuir para boa e para má reputação. Como eu já falei antes aqui no canal, reputação digital é monitorar e dar argumentos para que os comentários e críticas das pessoas construam a imagem que a gente quer que seja construída. Então, o trabalho de construir reputação é trabalhar esses argumentos, para que se vá na direção que se quer. Como ser humano, a gente nunca está satisfeito. Por isso é importante a gente saber dialogar, especialmente com quem está muito insatisfeito com relação à nossa marca. Haver diálogo é um enorme sinal de reputação e de maturidade digital, inclusive para as empresas. Eu vou falar agora de 3 passos para a reputação ser construída de forma definitiva, eu diria, dentro da tua empresa, do teu cliente ou mesmo para a tua própria carreira profissional. Primeiro passo: entenda que a reputação digital é de graça e não pode ser comprada. Se estiver comprando com a desculpa de construir reputação digital, tu pode até estar fazendo publicidade, mas não está necessariamente construindo reputação. E eu vou te explicar por quê. A verdadeira reputação consiste em convencer pessoas que não podem ser
compradas. Pessoas que querem viver a vida ou uma determinada solução que está buscando de forma ótima e entendem a tua marca, a tua empresa, como parte da experiência delas. Muita gente me pergunta quais são os atributos mais importantes para construir a reputação, seja ela no on, seja ela no off, para uma empresa ou para as organizações de uma maneira geral. E a minha resposta é sempre todos os aspectos. Tudo é importante. As percepções diárias é que constroem a reputação online, no on e no off, em tempo real. A reputação, ela é holística dentro das organizações. O que eu quero dizer com holístico? Todo mundo gera impactos na construção da reputação, do presidente até o pessoal que está trabalhando nas demais áreas da empresa. Um comentário mais ou menos sobre a empresa de um colaborador para um amigo, né? Aquela coisa está lá no bar, happy hour, pode gerar impacto sim na reputação da empresa, independente do tamanho dela. Esses impactos vão aos poucos minando a reputação como um todo. No ambiente digital, os problemas de reputação correm como fogo em capim seco. Por isso, muita atenção aqui. É claro, né, a gente estava falando dos colaboradores, cada nível hierárquico tem um impacto diferente na construção da reputação. Por exemplo, quando o presidente da empresa está dando uma declaração pública na imprensa, o peso dessa declaração é grande, é muito maior do que o peso de uma conversa informal de um colaborador com um amigo. Mas um ponto super relevante, imagina que daqui a pouco esse amigo é um jornalista ou, enfim, é alguém que pode ter uma influência grande dentro de outra organização e que pode amplificar essa percepção de um colaborador ou de uma outra pessoa ligada à organização que não seja lá tão positiva nas suas redes. Isso pode gerar um impacto tão grande ou maior do que a declaração de um presidente da empresa num jornal nacional. A gente conhece casos, todo mundo que trabalha com reputação conhece casos, então tem que ter cuidado. Vou te contar uma história. Esses tempos eu estava num voo para São Paulo e um passageiro passou mal. E isso foi nas primeiras semanas ali do coronavírus. Antes de todo mundo sair do avião, a tripulação orientou que a gente aguardasse a pessoa ser retirada do avião primeiro. Deu uns minutinhos ali, entraram vários médicos cobertos de roupas especiais, assim, de branco, com máscara, e retiraram essa pessoa. Do meu lado no avião tinha um profissional de saúde, né? Ele estava filmando a cena. Eu, na verdade, só me dei conta depois que ele já tinha filmado, quando imediatamente uma das aeromoças veio no nosso encontro e pediu para ele excluir a gravação, né? Que ele não poderia fazer aquilo. Achei sensacional. Ela estava protegendo a reputação da companhia aérea. Só que reputação sempre tem mais de um lado. O cara do meu lado prontamente, claro, excluiu o vídeo e comentou comigo depois que a aeromoça saiu. Legal, ela tá protegendo a companhia. Eu excluí o vídeo, mas ainda assim ele tá no meu celular. É só eu voltar nos itens excluídos do telefone que eu posso retomar. Caso a gente ouça por aí na mídia que esse caso de coronavírus nesse avião se confirmou. Eu tenho uma prova, ele disse. A aeromoça fez o papel dela de uma forma exemplar, na minha opinião. A maneira como ela se conduziu, a maneira como ela chegou, a seriedade que ela deu, a gente estava no offline. O cidadão do meu lado buscou uma forma de se proteger e podia jogar esse vídeo nas redes digitais, não digo nem sociais, mas nas redes diversas, né? Eu tô julgando ele? Não. Embora eu saiba que ter a prova não salvaria a vida dele, caso ele contraísse o vírus, ou eu, naquele avião, eu entendo. Mas o fato, né, um fato ele sempre vai ter várias perspectivas. E isso, entender esses dois lados, é ter visão de relações públicas e de construção de reputação digital. Eu posso, como porta-voz de uma marca, seja o presidente da companhia aérea ou a aeromoça, nas esferas onde eu tenho lugar de fala, naquele momento era junto aos passageiros, direcionar a opinião pública ou solicitar que as pessoas sigam uma determinada direção no offline. Mas dificilmente eu posso evitar que elas assumam a posição que quiserem no on, no digital. O on não tem cara. Não tem um, mas tem milhares de interlocutores. E eu preciso estar preparada para o caso de dar ruim e do ruim amplificar muito longe aí no digital. Depois desse fato, eu fiquei me perguntando, por exemplo, se essa companhia aérea tentou entrar em contato com o passageiro após o acontecido para de alguma forma tranquilizá-lo, né? Por exemplo, dizer que a pessoa, né, se for o caso, eu imagino que seja, não tinha coronavírus, que podia todo mundo ficar tranquilo. Eu, como RP, teria
teria ido atrás da pessoa que estava naquela poltrona e colocaria a minha equipe para fazer um social listening aí com ele por algumas semanas. Eu não pretendia fazer nada, eu só observaria e agiria caso fosse necessário. Nem sempre a gente tem que falar. Isso é visão de RP. Atuar diretamente no foco de uma potencial crise, porque pode virar uma crise, e não tentar contar para todos os passageiros daquela aeronave que afinal não havia coronavírus no avião. Para que eu vou contar para todo mundo se eu posso atuar exatamente na causa raiz? Essa é a diferença de uma visão de PR para uma visão de propaganda, por exemplo. Muito importante a gente ter clareza aonde que eu tenho que atuar. Passo 2. Entenda que reputação não tem hora para sofrer danos, não tira férias coletivas e não para no feriado. Reputação é sinônimo de comunicação. E comunicação precisa de alinhamento constante. Ela é sempre improvável. E alinhamento tanto da parte de quem vai falar, quanto quem está ouvindo a gente. Mesmo quando a gente tem dados, né, um número, comunicar é um ato subjetivo. O que eu digo não necessariamente é o que tu entende. O meu universo de significação e repertório e de cada um de nós é diferente. E isso impacta na maneira como a gente se comunica, como a gente dá exemplo, como a gente entende o que é comunicado. Muitas empresas tentam simplificar essa complexidade. Um exemplo de tentativa de simplificação: colocar na parede da empresa lá missão, visão e valores. Isso não é suficiente para construir cultura organizacional e uma cultura de reputação. Em especial, valores têm que estar mais do que fixados do lado de fora das pessoas. Eles precisam fazer parte dos valores de cada um, do lado de dentro. O que faz a empresa funcionar bem com suas equipes, com seus colaboradores, é o alinhamento de valores. E construir isso antecede marketing RP. Isso começa na gestão de pessoas. Não adianta a gente querer fazer toda uma campanha de comunicação interna para convencer as pessoas. Quando a gente seleciona, ou quando as empresas selecionam, mais do que habilidades, os valores da empresa têm que estar alinhados com os valores dos novos profissionais. E isso, eu acredito, que é um dos primeiros passos para construir reputação que antecede relações públicas, né? O alinhamento de valores na hora de atrair e contratar talentos. Para melhorar a reputação, é necessário melhorar o negócio e os relacionamentos entre as pessoas no dia a dia. Quando a gente se dá bem, mesmo que a gente não goste do que ouviu, a gente conversa, a gente tenta explicar. Esse é um trabalho infinito. Por isso, a gente tem que estar de olho ou criar um sistema que fique de olho nos elementos que impactam e compõem a reputação digital dentro e fora da empresa. Então, comentários, críticas, reclamações, menções na mídia e nas redes. O boca a boca, o word of mouth, que é uma expressão que a gente usa bastante em RP, tá mais poderoso do que nunca. Só que agora ele vem na forma de comentários em blogs, resenhas de negócio, no Google, nas referências lá do Google na internet, no Facebook em forma de compartilhamento, de curtir. Ou seja, a gente tem que acompanhar todas as plataformas de mídia possível. Não é porque a gente não tem presença lá que o nosso potencial cliente não tá. Temos que monitorar. Não podemos ser arrogantes. Temos que ler os comentários, pesquisar hashtags relevantes, fazer uma varredura na internet para obter análises dos negócios. Dentro da Otimifica a gente tem uma ferramenta para isso que eu vou contar mais para vocês num dos próximos vídeos sobre reputação digital. Depois de descobrir o que as pessoas estão falando sobre nós, a gente tem o poder de incluir esses discursos positivos nas mensagens de marca. Ouvir críticas ruins, a gente tem que desconstruir e entender o que a gente está fazendo de errado que as pessoas estão reclamando. Às vezes está conosco o problema. Em seguida, olhar para os elogios que a marca recebe também e até entender quais são as áreas que eu estou me destacando, o que as pessoas mais estão gostando, né? O que eu posso me esforçar para ser ainda melhor, passando inclusive muitas vezes na frente do meu concorrente. Criar um sistema para coletar feedback, né? E para ver, para as pessoas saberem exatamente onde é que elas podem compartilhar opinião, sugestões e críticas, é um caminho super importante. No site, por exemplo, tem uma ferramenta muito legal que dá para usar, que é o Hotjar, e ele tem uma reguinha de satisfação que eles disponibilizam de graça. Faz perguntas se as pessoas estão satisfeitas, o que elas estão gostando, e esteja aberto para ouvir e analisar as informações coletadas. Passo 3, entenda que reputação e venda são dois lados da mesma moeda.
Construir reputação e vendas, obviamente, são técnicas diferentes, mas ambas contribuem para a geração de resultados de negócio. Organizações de todos os portes que trabalham com reputação, ou seja, que desenvolvem estratégias de construção diária e de forma transversal e consistente, enxergam tudo isso de forma quase palpável, tá? É quase palpável a reputação nesses casos. Teve uma pesquisa feita pelo Instituto Americano Reputation Institute, que diz que 78% das empresas acreditam, né, entendem, não nem acreditam, afirmam que a reputação acelera vendas. E 74% das pessoas que responderam afirmam que o trabalho de reputação atrai mais investimentos para a organização. Por fim, eu vou trazer um passo extra. Reputação digital e reputação começa na nossa postura pessoal. Pelo mercado, em especial aqui no Brasil, eu vejo muita gente falando de outras empresas e profissionais, fazendo críticas construtivas, trazendo problemas internos, às vezes até de concorrentes. Eu confesso que eu me sinto mal quando isso acontece, porque além de demonstrar uma fragilidade ética dessas pessoas, que às vezes a gente não tem o conhecimento, nós próprios, é difícil, a ética é um assunto muito multifacetado, não é legal na vida, o que dirá em ambientes profissionais. Eu perco muito a confiança nos profissionais, né, nos colegas, enfim, quando eu ouço histórias de pessoas falando de outras que não estão presentes na conversa. E quando eu tenho espaço, eu peço para que não se siga falando daquela pessoa sem que ela esteja presente. É claro, né, gente, que isso é uma postura pessoal minha, mas isso conta muito para a vida profissional e no meu caso tem feito com que eu constantemente me reconecte e desenvolva novas relações comerciais com profissionais lá do início da minha carreira, por causa desse direcionamento ético, dessa retidão, dessa forma clara de encarar as coisas. Construção de rede, de networking, tem base na confiança. E num momento de crise de reputação, a gente sempre vai precisar de pessoas que confiem em nós. Portanto, cuida do que tu fala. Isso é um baita exercício de construção de reputação. E quando tu precisar trabalhar a reputação de marcas, pessoas, produtos e serviços, isso vai ficar muito mais fácil se tu já tiver essa prática na tua vida diária. Essas foram mais algumas dicas de como começar a trabalhar de forma consciente na construção da reputação digital. Se tu quer saber mais sobre isso, para melhorar a tua prática diária, eu deixo aqui a dica do meu livro Inbound PR, Como Sincronizar Negócios Rumo à Maturidade Digital. Ele está disponível na Amazon, online, e se tu quiser a versão física, pode entrar no meu site arianefeijó.com.br/livro. Aproveita também para dar like no vídeo, para fazer comentário, para compartilhar com algum amigo que tem que saber mais sobre reputação. E eu quero saber de ti também, como é que tu vai colocar, como é que tu já coloca tudo isso em prática quando o assunto é reputação digital? O que tu já faz? SEO? Ouvidoria? Saque 2.0? Comenta aqui embaixo. Eu prometo que eu vou responder todos os comentários. Espero que tu tenha gostado desse conteúdo e não esquece de assinar o canal e também de me seguir lá no Instagram, que é onde eu publico bastidores e também dicas mais rápidas do meu dia a dia. Meu @é Ariane Feijó. É incrível te ter por aqui. Eu te vejo no próximo episódio ou em algum lugar físico ou virtual do nosso universo online. Até mais!